Acho que eu demorei tanto pra fazer esse vídeo porque é difícil verbalizar o que a gente sente, né? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíssa e hoje eu tô aqui pra falar de um tema que eu tenho bastante conhecimento de causa. Parkour é coisa pra menina? Parkour é coisa pra mulher? Você sendo menina deveria estar fazendo isso? Eu acredito que o título desse vídeo foi uma das perguntas que eu mais escutei por 10 anos da minha vida. É por isso que eu vou trazer aqui pra vocês hoje pra gente conversar um pouco sobre isso. Em 2014, quando eu estava escrevendo a minha monografia, quem não sabe eu me formei em Educação Física, o meu tema de estudo sempre foi o espaço público, o espaço da cidade e como que as práticas esportivas se relacionavam com esse meio urbano. No meio da minha pesquisa, durante a minha revisão bibliográfica, eu encontrei um artigo que eu gosto bastante até hoje, que é da Teresa Caldeira, sobre inscrição e circulação, do artigo dela. E nesse artigo, ela dá exemplo das inscrições e circulações no meio urbano, traz algumas bases teóricas, mas ela fala principalmente sobre pichação, skate e parkour. E nessas três modalidades, a inscrição seria a pichação e o grafite, porque se escreve no espaço público. Circulação, os meios de circulação seriam o skate, o parkour, porque de fato transitam pela cidade e tal. Em 2014, já faziam 5 anos que eu estava envolvida com parkour. Mesmo por anos estando envolvida com o parkour, teve uma frase, um trecho do artigo que pegou na ferida ali, sabe? Fala que por essas práticas apresentarem um pouco mais de perigo, a maioria das pessoas que praticam essas modalidades são homens. Eu fiquei um pouco sentida por ser uma autora, uma mulher falando sobre, e ela nem citando as mulheres nessas vivências. E como assim? Mas mesmo assim eu usei o artigo, a questão da circulação, eu achei muito legal. Enfim, eu não desmereci o artigo dela por conta disso, mas essa foi um trecho assim que beliscou ali. Eu fiquei pensando, por quê? Sendo que é óbvio que eu sei, isso não é uma exclusividade da minha cidade ou do país que eu vivo, mas o parkour é praticado, em sua maioria, por homens. É mais fácil encontrar um menino de 15 anos pulando por aí do que uma mulher da mesma idade fazendo a mesma coisa. E eu falo isso com o conforto de saber que mesmo trabalhando em um espaço que oferece segurança para mulher, caso vocês não saibam, eu trabalho numa academia de parkour, a Ponto B, e não é raro eu dar aula e ser a única mulher presente na turma. Por quê? Legal parar pra pensar sobre essas coisas porque a resposta para esse vídeo, para a pergunta desse vídeo, é muito óbvia. E a gente chega a essa conclusão pela oposição à negação dessa pergunta. Parkour é coisa pra menina? E a gente responde de volta, por que não seria? Não tem nenhum motivo para isso não ser coisa de menina. Apesar da minha mãe lá de 2009, quando eu trouxe que eu estava praticando parkour, falou que isso não era coisa de menina porque eu iria quebrar a unha, eu iria me machucar e não seria tão legal ver uma mulher com as pernas machucadas. Em 2009 a gente não tinha discussões de diferença de gênero como a gente tem hoje. Essas questões que ela me trouxe são presentes num arquétipo feminino que a gente vem discutindo e desconstruindo enquanto sociedade já faz alguns anos. Lá em 2009 a gente estava engatinhando nesse processo ainda, muito influenciado pelos anos 2000 e 90. E eu trago aqui a mídia porque acredito que a gente lê bastante sobre uma sociedade se a gente consegue interpretar as linguagens artísticas dessa sociedade. O papel de uma mulher num filme da década de 80 e 90 provavelmente seria mais problematizado se fosse apresentado exatamente da mesma forma se fosse feito hoje em dia, tanto que existem essas mudanças também. Então esse é um reflexo bem legal da gente ter como exemplo, e por isso que eu trouxe ele pra vocês. Então em 2009, quando eu comecei a treinar, não foi uma surpresa eu ser uma das únicas meninas presentes no treino. Na realidade, no meu primeiro treino e por meses, eu fui a única menina treinando parkour, no meio de uma piazada de 15 anos, e eu tinha 17. Mas acho legal colocar aqui que a forma que eu com 17 anos respondi a ser a única menina, a ser a diferentona ali no meio do rolê, afinal eu era a única menina do rolê, com certeza não seria a mesma forma que a Raíssa de hoje em dia, com a vivência que eu tenho hoje em dia, reagiria. Mas foi a forma que eu lidei com isso. Em 2012, 2011, eu escrevi um texto que foi até publicado no blog do Parkour Feminino Brasil, que eu intitulei com a frase "Eu não sou sexista".
O curioso desse texto é que durante o texto inteiro, o que eu mais fui foi ser sexista. Basicamente, eu via que alguma coisa estava errada e eu achava um problema ser eu e mais, sei lá, meia dúzia de meninas no Brasil inteiro. Eu senti uma aproximação estranha dos meninos em relação a isso, não interpretava de uma forma positiva. Eu achava que, de alguma forma, eu estava sendo elogiada sem o merecimento. Então, eu achava que quando alguém elogiava algum movimento meu, alguma técnica, de uma forma gratuita, eu não estava sendo de fato merecedora desse elogio. Por isso eu escrevi esse artigo. Era basicamente um tipo de manifesto em relação a como que a gente poderia de fato estimular que meninas continuassem fazendo parkour. E eu falava que a gente não precisava de prêmio de consolação, que a gente conseguiria merecer esses elogios. Enfim, hoje em dia eu tenho uma visão um pouco diferente. Vejo que a gente ainda tem que ultrapassar algumas barreiras invisíveis para que o parkour de fato seja acessível para todos os gêneros, sabe? Talvez esse vídeo seja até uma retificação desse texto que eu escrevi e que eu acho extremamente necessário. Hoje em dia eu penso que só de uma mulher, uma menina, ultrapassar essas barreiras invisíveis e começar a praticar parkour, eu já acho que ela, sim, merece um prêmio. A pergunta que fica é quais seriam essas barreiras? Eu vejo que elas são sociais e eu vejo que o primeiro passo para superar essas barreiras é reconhecer que elas existem. Eu falo isso no conforto que eu tenho de ser uma menina reconhecida na comunidade do parkour como uma professora, querendo ou não, uma figura de autoridade dentro do parkour. Já faz 10 anos que eu tô aqui, já faz sei lá quanto tempo que eu dou aula. E eu, nesse conforto que eu me encontro agora, eu não me sinto mais tão vulnerável quanto nos meus primeiros anos de treino. E é justamente por essa minha posição que eu me sinto na responsabilidade de abrir portas, mostrar o caminho ou simplesmente orientar. Se prepara, tá? E vem junto, e continua, e não desiste. Tem um vídeo que eu gosto muito da Ruth Manos, que é uma escritora, advogada. É um TED, na realidade, e num momento da fala dela, ela diz que é muito legal quando você supera todas as barreiras e você chega até o topo daquilo que você imaginou, do seu objetivo, mas quando você é a única representante de um grupo de pessoas, é uma escalada solitária e você se sente como se estivesse invadindo. Você constantemente pede licença, tipo, olha, dá licença, será que eu posso falar sobre isso? Olha só, eu escalei, eu cheguei até aqui, eu acho que eu tenho capacidade para falar sobre isso. E essa sensação de ser visita só acaba quando tiver mais pessoas do grupo que você representa com você. E é nesse sentido que eu vejo que, sim, é minha função trazer mais meninas. Por que não? Se não tem nenhum motivo que a gente veja para não fazer parkour, a não ser a não vontade de fazer parkour, porque até se não quiser fazer parkour. Mas se você quer e você se questiona, será que isso é pra mim? Será que isso é coisa de menina? Eu acho que não tem muito o que se perguntar, sabe? Você tem que chegar e fazer. Nós mulheres temos uma característica de se colocar à prova o tempo todo e desconfiar mesmo da nossa capacidade. Então aqui mulheres representam a maior parte de pessoas acometidas pela síndrome do impostor, que é um distúrbio psicológico de autossabotagem e de questionamento do próprio valor. Eu acredito que a maior barreira que mulheres enfrentam quando vão praticar parkour vai ser a autocrítica. É você se olhar e ver e pensar: quanto que eu quero isso? Será que a minha autossabotagem realmente vale a pena? Ou será que é melhor eu arriscar, sabe? O que vai acontecer de ruim se eu arriscar, se eu quiser fazer algo que eu queira fazer? Porque se você ultrapassa essa barreira, os outros podem falar da roupa que você veste na hora do treino, se você usa maquiagem ou não, se o seu cabelo tá ruim ou não, você não tem força como o fulano, sendo que você treina mais tempo que o fulano, que você não deveria usar legging, porque legging vai atrapalhar a concentração dos meninos durante o treino. Sabe, isso não vai importar tanto, porque se você sabe o valor que você tem, se você sabe a dedicação que você vai ter por algo que você gosta, não tem nenhum comentário de terceiros que vai te impedir disso, sabe? Porque se você for mais compreensiva com você mesma, o que as outras pessoas falam vão ser só barulho, sabe?
Galera, eu tento condensar esse vídeo ao máximo para encaixar em 10 minutos, teria muito mais coisa para falar, mas por hoje é só.